Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 1 de Romanos. Essa carta de Paulo aos Romanos, que vai dizer ali também que ele teve a ajuda de Tércio, se eu não me engano, para escrevê-la. Não sei quem é Tércio, não me pergunte. É um ajudante de Paulo. E é isso. Então, estamos aí no início desse livro, finalizamos ontem Atos e Romanos. Antes de qualquer coisa, porque ontem eu li sobre isso em Apocalipse, então eu já quero deixar aqui de cara isso registrado, já dar um spoiler, pegar lá da frente e deixar aqui registrado que Roma foi uma cidade, enfim, um lugar ali onde Deus vai usar isso, e claro, tem várias coisas representando, né? Assim como a Babilônia, assim como tantos outros. Mas Roma vai ser um lugar ali onde Deus vai falar que lá estava todo tipo de imoralidade sexual, de idolatria, de muitas coisas relacionadas. Então, já de cara na carta de Paulo, a gente vai ter contato um pouco com essa realidade. Mas, como a gente costuma fazer antes de iniciar, eu quero começar dando aquela breve introdução, lendo aqui. Eu já apresentei em outros livros, vou apresentar de novo. Eu tenho essa Bíblia aqui chamada A Mensagem. Essa é uma Bíblia com uma linguagem muito contemporânea, nem recomendo muito, porque ela, apesar de que quem começou agora e tem dificuldade, muita dificuldade de ler a Bíblia, é boa essa linguagem, porque você, se atualiza na sua, né? Às vezes a linguagem da Bíblia é mais rebuscada, mas essa mensagem, ele teve esse propósito de fazer a Bíblia entendível, mas não é a mais teológica possível. Assim, né? Claro que está tudo em conformidade, tanto que foi aprovada ali pela convenção da Bíblia e tal, tem toda a autorização, mas assim, se você for ler outra Bíblia, que nem minha mãe não gosta de ler minha Bíblia, porque ela fala, meu Deus, a sua Bíblia é toda rabiscada e ela é uma linguagem diferente. A minha Bíblia, que eu costumo ler, é a da minha igreja. Eu vou mostrar a capa, mas ela tá bem feia, tadinha. Eu não vou mostrar, não. Eu tentei fazer uma nova capa, mas enfim, eu já tô acabando e eu não gosto de reler a Bíblia, a mesma Bíblia, então eu quero, em nome de Jesus, comprar outra. Mas essa daqui, ela também tem uma linguagem mais fácil. Ai, eu esqueci. Mas é tipo não é a Almeida atualizada, mas é um pouco antes, um pouco depois. É tradução na linguagem NTLH. Então ela é um pouquinho também mais fácil. Por isso que quando eu leio aqui, talvez se você for ler na sua Bíblia, tem uma palavra ou outra diferente, mas dá para entender ainda. Mas minha mãe acha que é muito diferente. Mas eu gosto, já falei aqui um pouco sobre isso, eu gosto de Bíblias que nos ajudem a entender. Então, primeiro a gente precisa, sentir prazer e ler a Bíblia com esse sentimento assim de eu quero ler de novo, sabe? Então precisa ser algo entendível. Se for uma coisa que para você não faz sentido, você vai largar de lado. Então não fazia sentido eu já começar de cara de uma NVI ou Almeida atualizada, apesar de que essas são as mais fáceis, né? São as mais indicadas. Mas ainda assim eu achava difícil na época que eu estava iniciando, né? Enfim, a ser crente e tal. Então a minha pastora, ela me indicava esse tipo de Bíblia, de linguagem, e foi muito bom, deu muito certo, eu me apaixonei pela Bíblia. Então é isso, e
Bíblia, voltando ao que eu estava dizendo, ela costuma ter ali uma introdução. Cada livro que eu começo, ela fala ali um pouco do contexto, como foi escrito. Então ontem a gente viu que Paulo estava preso em Roma, ele chegou a Roma, né? Mas não foi nesse momento que ele escreveu essa carta. Ele já tinha escrito muito tempo antes, e até mesmo ele vira e ele fala já no início, né, no primeiro capítulo, que ele tinha muita vontade de ir visitá-los de novo, mas estava sendo impedido. O que nos mostra aí, né, que Deus tem um plano para todas as coisas, Deus tem um tempo de todas as coisas. Então Paulo, ele tentava, se esforçava, ele queria pregar para esse povo. E por que ele queria pregar para esse povo? Porque primeiro ele foi chamado para os gentios, segundo porque ele sabia que existia uma comunidade de fé naquele lugar que ainda não tinha convicção a respeito de Jesus. Então, por isso, nessas condições, ele escreve essa carta. E ele estava sendo impedido de ir, não estava dando certo. Você já quis muito ir pregar para alguém e você nunca conseguiu, ou você já quis muito ir em algum lugar, mesmo que não seja viajando, mas tipo, tá difícil. Recentemente eu tenho vivido isso, eu já tô há 3 anos sem visitar minha família, então volta e meia eu tô tentando ir, mas eu não tenho conseguido. E minha avó e eu, a gente sempre fala, Deus tem o tempo de todas as coisas. Na época que eu os conheci, que eu fui até eles, eu nem imaginava que aquilo ia dar tão certo, que ia, sabe, todas as portas se abrem, tudo acontece quando é para algo acontecer. Mas tem hora que as coisas ficam difíceis e ficam impedidas e ficam fechadas, e é melhor a gente não forçar, né? Porque Deus livre e guarde, acontece acidente, mas as coisas acontecem quando a gente força, quando não é o momento. E Paulo, tendo essa consciência, então ele deixava ser conduzido pelo Espírito Santo, entendia quando estava havendo ali uma resistência, mas ele mesmo assim, ele queria muito pregar para aquele povo, então ele mandou essa carta. E aí no início vai dizer assim, e aqui a gente, então, nessa introdução, a gente vai entender um pouquinho sobre quem eram os romanos, e vai dizer assim: e quando a carta chegou a Roma, quase ninguém a leu, pelo menos ninguém que tivesse influência. Havia muita coisa para ser lida em Roma: decretos imperiais, poesia da melhor qualidade, filosofia moral elaborada com requinte, e boa parte desse material era o que de melhor se produzia no mundo. A Carta aos Romanos é um tratado produzido por uma mente brilhante e apaixonada. É a gloriosa vida da mente dedicada ao serviço de Deus. O que significa dizer que Jesus salva? E aí vai dar ali um contexto. Por que eu quis dar essa parte? Porque é exatamente assim que viviam os romanos, né? Assim como os gregos, eles tinham muita arte, muita coisa bela, muitas pessoas inteligentes, cultas, e era aquele show, né? Quem conhece um pouco da história de Roma, ou já foi a Roma, ai, meu sonho, gente, orem por mim e por nós, para nós irmos, para quem não foi tem vontade. Sabe que tem um coliseu, né, que tinham lutas lá entre, né, pessoas, animais, enfim. Sabe que tem muita arte envolvida, teatro, isso e aquilo. Gente, era um show, era maravilhoso. E era só de gente inteligente, e era só de gente bonita, requintada. Então, por isso, né, eles eram ali e eles estavam se entregando cada vez mais àqueles prazeres. Ai, velho. Mas quando eu falo de Paulo, me dá vontade de chorar de novo. E minha mãe fala, Nina, você tem que parar de chorar nas lives. Mas eu tô com vontade de chorar de novo. Porque quando a gente vê Paulo, vai dizer que Paulo, ele tem uma mente brilhante. Ele é tão inteligente que ele pode se comunicar com esse povo. E olha só o que vai dizer dele. Diferentemente dos camponeses que viajavam com Jesus,
Paulo era um intelectual instruído pelos rabis e, portanto, capaz de analisar passagens bíblicas. Ele também era conhecedor da lógica grega e aplicava os seus conhecimentos à história de Jesus. Mas sua obra exigiu muito mais que um trabalho de faculdade. Ele trabalhou suas ideias enquanto caminhava milhas e milhas através da árdua Turquia, queimado pelo sol escaldante, charcado pela chuva, acampando no meio do nada ou se hospedando ocasionalmente em estalagens cheias de pulgas. Ele refletia sobre a cruz enquanto tentava acender o fogo para cozinhar num barco de madeira que corria o risco de incendiar-se, não fosse a água do mar respingando continuamente na proa. Gente, então assim como aquelas pessoas, elas estavam interessadas e entregues às suas paixões, Paulo, ele era uma pessoa tão apaixonado pela cruz e por Jesus, que ele ficava em cada momento da sua vida, em cada segundo pensando, meu Deus, como eu posso fazer para alcançar esse povo? Como eu posso escrever, sabe? Ele usava de toda a sua maestria, de tudo aquilo que ele conseguiu para cravar nesses papéis, sabe? Aquilo que aquelas pessoas iam ter interesse em ler, iam conhecer a respeito de Jesus, ia talvez um ou dois se converter. Ele usava toda a sua paixão. Assim como aquelas pessoas eram apaixonadas por coisas maravilhosas, Paulo, ele era dedicado a Deus a esse ponto. E aí, pra gente concluir e começar logo a ler o capítulo, porque eu já tô quase no final, tá quase acabando meu tempo. Vai dizer, Paulo ainda não conhecia Roma quando escreveu para centenas de cristãos que lá residiam. Ele já havia encontrado alguns deles durante suas viagens em outras cidades, mas queria apresentar pessoalmente suas ideias àqueles que só tinham ouvido boatos, nem todos bons a seu respeito. Alguns eram judeus que consideravam o Messias Jesus, mas muitos não-judeus tentavam entender o que Jesus significava de fato para eles. Todos discutiam sobre como um seguidor de Jesus deveria viver, por isso faziam questão de ouvir em primeira mão a explicação de Paulo. Provavelmente passou-se ali entre o ano 57 depois de Cristo. Roma era gigantesca para a época. Mais de 1 milhão de pessoas enxameavam os concorridos conjuntos habitacionais, as vilas elegantes e as imponentes áreas públicas de mármore. O palácio do imperador era um complexo imenso, porque os burocratas que controlavam o império eram, na sua maioria, empregados em sua casa. Os templos, alguns dedicados aos deuses tradicionais, outros a homens deificados como Júlio César, estavam por toda parte. Nero, agora com 20 anos de idade, havia se tornado imperador aos 17 anos, depois que sua mãe assassinou o próprio marido, o imperador Cláudio. Vamos orar e a gente passa para esse primeiro capítulo de Romanos. Amém, Jesus, seja bem-vindo neste lugar, Deus. Já estamos aqui, já podemos sentir a Tua presença. Eu oro para que esse mesmo Espírito que tem me visitado esses dias, Deus, com essas palavras, com esse ardor no meu coração, visite aos meus irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor coloque, acende uma chama nova em nossos corações, Deus, em nome de Jesus, para que possamos, Deus, cada vez mais estarmos apaixonados por Ti, e assim como Paulo fez, Deus, nós nos dedicarmos, sabe, Deus, passarmos hora pensando, passarmos o nosso dia meditando como alcançar alguém, um povo, uma pessoa, ou como falar mais da Tua palavra, da Tua mensagem, aqueles que não Te conhecem, nos dê orientação, sabedoria, capacidade, unge, põe fogo nas nossas línguas e no nosso coração. Coloco diante de Ti a leitura deste capítulo, fala aos nossos corações, é o que eu oro e Te peço em nome de Jesus. Amém? Bora, talvez não dê tempo de comentar esse primeiro capítulo, então presta bastante atenção, porque aqui Paulo vai falar, vai chamar ali
a responsabilidade dessas pessoas, ele vai começar se apresentando, então quem ele foi, por que ele está escrevendo essa carta e para quem é direcionado e por que ele está fazendo isso. Então é uma carta muito séria, eu quero que vocês prestem bastante atenção, se possível, dê um pause aí, vai buscar sua Bíblia e acompanha comigo. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, sua ressurreição, provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso. Pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus, pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. E por isso eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Dos céus, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos ou com pássaros ou com animais de 4 patas ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém.
Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Gente, eu não tenho tempo de comentar, mas que o Senhor Jesus venha revelar a nós toda a verdade deste capítulo, venha trazer clareza, entendimento. E se você precisar de alguma informação, alguma ajuda para compreender melhor, entre em contato comigo, meu WhatsApp fica aqui, tá bom? Deus abençoe, tchau, tchau.